Olá, que bom ter você aqui de novo comigo no My Nature Color. Se você é novo nesse canal, deixa eu me apresentar. Eu sou Eliane, analista de cores. Esse canal aqui é feito para tirar as dúvidas sobre a coloração pessoal e também para que você aprenda e utilize a seu favor. Vem comigo fazer essa análise que eu garanto que você vai gostar e aprender mais sobre o mundo das cores. Então, a gente vai fazer aqui uma análise de uma das mulheres aí, que pode ser considerada uma mulher empoderada, né, com várias, que deixou e vai deixar aí um legado de várias influências, não só na política, né, mas como mulher, pelo cargo que ocupava, por ser uma mulher negra, e várias reverências que ela fez de vestimenta, códigos de vestimenta, mensagens que ela passava através das roupas, cores, né, para todo evento que ela acabava indo, encontros políticos entre países ou dentro do próprio país, ela usava uma determinada roupa que comunicava uma mensagem aí não verbal. A Michelle Obama, ela fazia aí questão de usar designers, né, relacionados com o momento, com o país, com a situação que ela estivesse visitando. Então, ela tinha aí bastante reverência e personalidade, né, era o estilo dela. Ela criou, a gente vai acompanhar aqui algumas análises aqui relacionadas com a roupa, a cor e as visitas que ela fez em determinados países, para a gente entender um pouquinho essa comunicação não verbal, que é super importante, não só na política, né, mas com todos nós que estamos usando aí cores, que nós somos muito visuais e a gente acaba fazendo aí, passando, entendendo, interpretando, né, as cores que os outros estão usando como uma primeira impressão. Então, olhando aqui a Michelle Obama, quando jovem, a gente dá para ver que ela tem umas características aí de profundidade, né? O cabelo dela é bem escuro, os olhos. Ela tem essa pele aí que tem, a princípio, quando a gente olha assim, que tem esse calor. Mas a gente vai ver aqui nas análises dela, até acompanhando as roupas que ela utilizava, que provavelmente a Michelle Obama ela tinha pessoas que acabavam orientando ela, não só no estilo, no tipo da roupa que caísse bem no corpo dela, né? Mas também nas cores, porque ela acertava muito e ela era uma referência, né? De moda, de estilo, de elegância. Então a gente consegue ver aqui uma outra imagem dela antes, a gente percebe que existe realmente, né? Que ela tinha essa profundidade nos olhos, no cabelo, então a gente já começa a ter uma ideia aqui da paleta de cores da Michelle Obama. A gente tem umas outras imagens aqui que ela já está maquiada, mas essa característica ela é bem dominante mesmo, né? No cabelo, nos olhos, na sobrancelha. E a gente vai ver que ela usa muitas cores aí, como preto, branco, até pelo cargo que ela ocupava, mas também que tem a ver com as características físicas dela, também com a personalidade, né? E aqui são outras imagens que a gente não consegue ter muitas imagens assim, dela sem maquiagem, né? Mas a gente consegue ver que, olhando todas essas imagens aqui, a gente percebe que essa característica da profundidade que vem lá desde de quando jovem, né? Ela se mantém. A gente percebe nessas imagens, já consegue ver aí que ela usa cores que estão relacionadas aí com as características físicas dela. Então a gente vê aqui que a Michelle Obama, ela tem aí, de acordo com as cores que também ela já usa, que a gente encontra muitas imagens dela, ela tem essa reação muito boa, né, de pigmentos frios aí, apesar dela ter, a gente olha, tem esse um pouco desse calor também, mas os pigmentos frios vão estar presentes, né, está presente aí na cartela de cores dela, a profundidade, que é outra coisa super importante, e é uma característica, uma das primeiras características dela, ela vai ter também uma certa saturação e ela vai ter um pouco desse calor aí, não é não é exatamente uma cartela aí que vai ter muitas cores quentes, pode ter na maioria dos seus pigmentos frios, mas tem determinadas cores com calores e até ela usava bastante nas roupas dela, nas imagens que a gente consegue aí ver. Aqui a gente vai ver o contraste da Michelle Obama, a gente já vê que
tanto nessa imagem ou essa outra que ela estava mais jovem, a gente vê que ela tem um contraste aí, né? Ela não é totalmente um contraste baixo, não, a gente percebe que tem o escuro do cabelo, o escuro dos olhos, né? A sobrancelha, a pele são tons mais claros, tem os dentes aí que também contrasta bastante, então a gente já consegue perceber. E olhando aqui na escala de valor, a gente percebe isso, o cabelo dela é escuro, os olhos também, a pele aí já está quase para um claro, né? E a gente acaba vendo que ela tem esse contraste, então, um contraste médio para alto, e ela usa muito bem, usou muito bem as cores, né? As roupas que ela usava às vezes monocromático, uma cor só, mas quando ela combinava, ela fazia esse contraste. E uma característica dela aí que ela ficaria melhor para ela se ela usasse no máximo cores monocromáticas e uma cor, e não várias cores ao mesmo tempo. Mas ela também fazia esse jogo, ela sabia como utilizar e tudo, mas a gente vai perceber aqui em umas imagens dela que utilizando uma cor pelo menos, né, não várias ao mesmo tempo, vai ficar bem melhor para ela. Essa é uma das questões aqui relacionada com as características físicas dela. Bem, a cartela dela, então, que aqui o My Nature Color acabou desenvolvendo para Michelle Obama, tem a ver com essas características, né? Então, é uma cartela aqui que tem essas cores aí frias, com base fria, com pigmento. Tem algumas cores que foi colocada, que tem todas essas cores têm uma certa profundidade, né? Ela usa super bem aí o preto, como esse colar de pérola que ela tá usando um contraste, é um contraste aí alto, a pérola, o corte do vestido e tudo, vai passando essa coisa de refinamento, de elegância. O preto e o branco, que é um alto contraste, ele também faz isso, de autoridade. Então, ela usava bastante, né, o preto e o branco, às vezes só o branco, às vezes só o preto. Então, a gente percebe aqui na cartela dela que ela vai ter aí praticamente todas as cores também das famílias aí que estão representadas também no arco-íris, que a gente sempre fala. Então, ela vai ter esses neutros, né, na cartela aqui, vai ficar super bem para ela, consegue usar, mas quando as cores foram com mais profundidade, mesmo tendo essas claras aqui na cartela, fica bem melhor para ela. Então, a gente vê aí cinza, preto, branco, que ela usava bastante, ficava super bem, né. Ela vai ter também a família dos vermelhos, que ela usou também bastante, até porque a cor que ela usava, como ela era como o marido dela e tudo era do Partido dos Republicanos, né, que a cor é vermelha, obviamente ela estaria usando, ela usou muito, né, o vermelho, eles costumam usar muito de acordo com o partido e ficava super bem para ela, né, todas as mulheres esposas aí dos políticos acabam, isso é muito comum se ver, né, quando é dos republicanos é o vermelho, quando é dos democratas é mais cores azuis, né? Então a gente vê bastante imagens principalmente quando ela ia para algum comício, para alguma coisa relacionada com o partido, ela sempre usava aí o vermelho. Ela vai ter também na cartela dela alguma coisa do amarelo, né? Um amarelo aí que ela pode estar usando, que fica bem para ela usa até, ela apareceu com roupas assim, que ficou ícones, né, na moda, ficou algo imemorável, que a gente até vai ver na imagem, pela irreverência do estilo de roupa que também ela usava, ela não só usava roupas clássicas também, como ela tinha essa ideia de também incentivar novos designers, né, marcas do país que ela estava visitando, aquela coisa de você incentivar os locais, né, os novos que estão começando lá, tinha essas ideias, então ela incentivou e mostrou também essa relação, né, da roupa, de quanto é importante estar conectado, né, com diversas culturas, com países, ela fazia muito bem isso quando ela tinha essa ideia aí de usar roupas relacionadas com o evento, com o país, com a localidade, desenhada pelos designers daquele momento, daquela situação. Aí na cartela dela também, né, tem alguma coisa do laranja, que também a gente vai ver que ela usa, dos verdes fica super bem para ela, a família dos azuis,
E lá do violeta e do magenta também estão presentes aí na cartela da Michelle Obama. Ela usava todas essas cores aí muito bem, e também fazia essas combinações entre essas cores, né? Todas elas passando aí uma mensagem. A gente vai ver aqui, por exemplo, nesse vestido que ela está usando, né? Que ela usava, né? Como eu falei, ela usava muito essa coisa dos designers simbolizando o quanto que é importante essa relação, né, de ser um representante de uma nação, né, através do comércio entre os países. Então, era também uma comunicação não verbal que ela estava fazendo ao utilizar roupas feitas por designers daquele país em que ela estaria ali visitando, ou que o próprio presidente, o marido dela, estivesse fazendo alguma transação, alguma relação comercial, alguma transação entre países, né? E ela também passava essa mensagem na hora de escolher aí os designs locais, né? Como eu falei, além de incentivar os jovens talentos, né? Era uma coisa assim dela, que ela ficou bem marcado. E aqui a gente percebe nessa cor aqui que ela usa, né? Que está dentro da cartela dela, que fica super bem, esse vestido que tem essa forma clássica, mas ela gostava muito também, ela tinha uma coisa de gostar de mostrar os braços, os ombros, o colo, né? E ela bota esse vestido, também aqui o colar, que é um colar macro, né, que acaba aí também quebrando um pouco dessa coisa do clássico e dando uma coisa de originalidade, né, são vários efeitos aí de pérolas e tem nesses tons que está dentro da cartela dela que a gente consegue observar aqui. Então, provavelmente ela tinha aí consultores, ela tinha alguém que orientava ela muito bem, né? Além do formato, como eu falei, do design que tinha a ver, era desenhado para ela, né? Exatamente sob medida, que na verdade é o ideal para todos nós, independente se você compra uma roupa, principalmente nos dias de hoje, né? Que é tudo meio feito em séries, né? Então, é sempre bom fazer ajustes, né? Mesmo que você ali cai bem, mas de repente mudar, fazer um ajuste na bainha da saia, da calça, ajustar mais na cintura. É sempre bom ter aquele costureiro que você conheça da sua região, do seu bairro, que você tenha confiança, né? E leve as suas roupas para ajustar, para deixar elas de acordo com o formato do seu corpo, que aí ela vai cair bem, vai dar elegância, vai dar outra comunicação, né? Vai dar uma coisa muito mais, não só dessa coisa de que todo mundo, hoje as roupas que a gente compra, elas praticamente são feitas para corpos retângulos, né? Tudo uma coisa só. Então, é uma coisa para se ter em mente aí, de buscar aí um costureiro, um alfaiate, que se você encontrar, é uma ótima sugestão para ter aquelas roupas que caiam super bem no corpo de qualquer um, até porque nós somos diferentes, né? Ninguém vai ser igual. Então, o melhor mesmo é se for feito sob medida, mas quando se compra e não é sob medida, você pode fazer esse ajuste. Bem, então, aqui a gente percebe essa roupa aqui da Michelle Obama. Tem aqui também o preto que ela usava bastante, né? Esse preto aí que dá essa coisa do mistério, da classe, da elegância, né? A gente vê de novo aqui que ela usa, né? Gosta de mostrar bastante os ombros, né? E aí aqui uma roupa que acaba fazendo esse alto contraste, o preto e o branco, né, que vai acabar passando essa informalidade, essa classe, essa elegância, essa autoridade, principalmente o preto aqui. Então aí são comunicações aí que a própria roupa e a cor está passando. Esse azul que é profundo também, pode dizer que ele também pode ser um neutro, então são cores escuras, profundas, né, que vai passar essa coisa aí de mais autoridade, diferente ao colorido, que você comunica, que passa alegria, então é uma coisa mais reservada aqui, né, então depende do momento, da ocasião aí que ela estivesse presente, ela escolhia também as cores, né.
Aqui, por exemplo, como eu falei, ela usava muito o vermelho relacionado aí com o Partido Republicano, aqui até um dos eventos que foi tirado aqui da própria imagem, né, que ela usava e que ela usou em um momento aí de alguma comemoração do partido, ela estava com esse vermelho. E tá dentro da cartela dela, e aqui no caso ela já faz uma combinação, apesar da roupa é uma saia lápis, né? E é uma blusa também, tudo corte mais reto, ou mesmo que tenha essa saia lápis que vai seguindo a silhueta do corpo, mas é algo bem mais formal, mas por usar essas duas cores aí que são complementares, né? Ela acaba passando esse efeito, né, de mensagem de algo tira essa formalidade e passa a ser uma coisa muito mais ousada e passa uma comunicação. Então, a roupa, o corte da roupa passa uma mensagem, mas a cor já acaba aí quebrando esse padrão. Então, ela está passando algo mais divertido, né? Algo mais saindo um pouco do clássico, mesmo a roupa aí tendo um corte mais clássico. Então, é bem interessante essa comunicação que você pode estar mandando com a sua roupa aí, através das cores também, não só do corte. Aqui ela já está usando aí cores que acaba aí, por exemplo, esse amarelo, ou amarelo um pouco mais claro, né? Que não são as melhores cores aí para ela, mas ela acaba fazendo esse jogo e fica bem. A gente consegue ver nesse vestido aqui que acaba tendo aí um contraste, né? Por ser duas cores, o amarelo já é uma cor que ilumina e o azul já é claro, então acaba dando esse contraste aí da roupa, né? E esse azul e amarelo é quase que um equilateral aí também, né? É quase que está passando quase que essa coisa da tríade, né, que são três cores, olhando no círculo cromático, vai dar um pouco aí de originalidade. Também é outra roupa que é bem clássica no corte, né, esse vestido, mas por causa da combinação das cores também dá essa quebra desse estilo clássico, e passa um pouco aí apesar da renda feminina também, a cintura marcada, mas passa um pouquinho dessa originalidade por estar fazendo essa composição aí das cores também, né. E aqui uma outra roupa que aí ela tem várias cores. Então a gente percebe, por exemplo, mesmo ela ficando bem, que as cores que têm essa mais profundidade, né, que não são tão claras, tão brilhantes, se ela usar em maior quantidade com essa profundidade, fica muito melhor do que o contrário, do que ela usar essas outras cores mais claras, mais brilhantes, né. Aí a gente percebe que tem essa diferença, olhando essas imagens, comparando umas com as outras. Então, aqui tem outras imagens aqui da Michelle Obama, né? E a mensagem, assim, que, no caso da política, a gente percebe que a moda, ela representa muito mais, né, na política, a roupa, muito mais do que apenas moda, né? Ela pode definir tendência, sim, mas ela tá aí, dependendo da forma, da cor, do corte, né? Ela pode estar enviando uma mensagem para todos que estiverem ali observando, que é o que toda uma pessoa, a pessoa que estiver representando, né, em um líder, em alguma situação em que ela vai ser vista por muitos, ela está comunicando ali de uma forma não verbal através das cores, né? Então, tudo isso, né, na política, principalmente a Michelle Obama, ela não era unidimensional, né? Com a escolha das cores, com a escolha das roupas, né? Pelo contrário, né? Ela sempre passava aí, ela escolhia de forma pensada a roupa que ela ia utilizar, o momento que ela estaria usando nessas roupas. A gente vê aqui nessas imagens, né? Que aí tem essa parte aqui muito dos monocromáticos, né, que ela acaba usando essas cores aí monocromáticas, uma coisa muito mais clássica, uma coisa muito mais de autoridade, algo muito mais de formalidade também, né, são cores mais discretas, não são cores tão comunicativas. Aqui, apesar dessas outras imagens aqui de terem essa profundidade, mas já tem alguma cor aí inserida, né, tem esse verde,
mais escuro, aqui que fica super bem para ela. Tem também esses rosados, né? Esse pink. Então, aí já passa uma outra mensagem. A gente percebe que, olhando essas imagens aqui que você tem preto e branco, só preto, só neutro, passa uma pessoa, apesar dela estar sorrindo, uma pessoa mais séria, uma pessoa mais um pouco mais distante do que essa outra aqui, que vai ter um rosado, um pink, passa mais feminilidade, passa um pouco mais de uma pessoa que esteja mais aberta, né, para receber do que essas outras imagens aqui da esquerda. Então é interessante ver essa comparação das cores que a Michelle Obama está usando aqui, né. Aqui é só para a gente ver aqui a variação, apesar de ser tudo parecendo muito clássico, né? Um blazer, uma calça larga, pantalona. Ela também usava esse estilo, né? Ela gostava muito do estilo anos 70, 80 também, e é também de acordo com o tipo de corpo dela, né? Então, ela também é uma mulher alta, de quase 1,80 m, então ela podia usar essas calças, pantalonas largas, a cintura alta, né? Que deixa aí ela mais alongada ainda, né? O todo branco, a gente vê aqui que fica super bem para ela, né? E a gente vê que todas essas cores aí estavam, sim, e estão na paleta de cores da Michelle Obama, e ela usava muito bem essas cores, qualquer uma delas, qualquer uma das combinações aqui estão aí comunicando também mensagens diferentes, né? Quanto mais escura, quanto mais neutro, mais informal, quanto mais cor, já vai estar passando outra mensagem aí. Bem, aqui essa roupa aqui que ela usou, desse amarelo meio limão, com essa bota toda também com brilho, ela também gostava bastante de brilhos também, né? Aí acabou marcando aí a época, e a gente observa que tá aí na paleta dela, que fica super bem, né? E ela acaba, então, ela foi uma mulher aí que mudou bastante o conceito, ela acabou influenciando o estilo, a moda, né, a forma de pensar, ela mudou várias coisas na Casa Branca, a forma como as pessoas até se vestiam, a gente acompanhar as outras mulheres dos ex-presidentes, né, ela é uma mulher que é a primeira mulher, é o primeiro presidente negro, né, então já se destaca por essa colocação, né, esse empoderamento dessa mulher, e ela também tinha essa personalidade de uma mulher irreverente, de uma mulher diferente, uma mulher com ideias, né, ambos, né, com projetos aí bem dinâmicos, pensando em não só no bem ali do país, mas fazendo relações com outros países para fazer cooperações. Ela participava de vários projetos sociais, é óbvio que faz parte das primeiras damas, das mulheres dos presidentes, dos políticos, fazer essa parte social, mas ela fez aí, deixou um grande legado, e eles conseguiam fazer essa comunicação, né, entre vários países, eram muito aceitos. Então, essa comunicação, essa relação, não só econômica, mas de diplomacia, de saber como lidar com situações conflitantes, difíceis, pode sim fazer uma grande mudança para muitas pessoas, né? Como a gente vai ver aqui de projetos que ela acabou desenvolvendo, relacionado com melhorar a alimentação dos americanos, que tem o problema da obesidade, projeto de ajudar meninas de outros países a manterem na escola, ter uma oportunidade, né? Através do estudo para mudar de vida. Então, a gente vai acompanhar aqui, fazer uma leitura também dessa linguagem aí não verbal da Michelle Obama relacionado com essas situações e, óbvio, com as cores aqui. Bem interessante aqui, como eu falei, vai estar tudo relacionado aqui. Então, você tem política, moda, cor e essa comunicação não verbal. Aqui, por exemplo, foi esse vestido que ela está usando, ele é um vestido de malha, né, chamado cota, mais ou menos, e ele é fluido, ele contorna o corpo feminino, mas ao mesmo tempo ele é um significado, está mandando uma mensagem direta de uma armadura, mostrando um empoderamento feminino. Isso aí foi decidido colocar esse vestido, isso foi em 2016, quando o Donald Trump ele saiu
acabou saindo uma das mensagens que ele tinha enviado, acabou vazando, né? E ele ofendeu as mulheres, né? Então, aí a Michelle Obama resolveu ir num dos eventos, semanas depois, com esse vestido, mandando essa mensagem de empoderamento feminino diante ao escândalo que tinha acabado de acontecer relacionado com o Trump. Aqui uma outra mensagem interessante é que antes dele passar, né, no caso, o Donald Trump que ganhou as eleições depois, isso é também em 2016, então teve uma reunião aqui da Michelle Obama com a Melania, né, com a mulher do Trump, em que depois vai haver a troca de pessoas que estão assumindo a Casa Branca. Então, aqui a comunicação da Michelle Obama, ela está usando esse vestido lilás forte, né? Um lilás, uma cor, um roxo, que tem a ver com a profundidade dela, e tem uma faixa aqui brilhante, laranja. O lilás nada mais é do que a combinação do que o azul e o vermelho. Ou seja, está saindo aí um partido, no caso, republicano, né, que é o do Obama, e entrando um democrata, que é do Trump. E aí a mensagem que está mandando é de unicidade, né? Uma coisa de esperança. E muitos políticos usaram por um bom tempo essas cores lá nos Estados Unidos, né? Simbolizando tentar essa ligação, né? Entre esses dois que são os que comandam até hoje nos Estados Unidos, né? Os republicanos e os democratas. E aí essa cor laranja, brilhante, aí passa essa coisa da esperança. Então, é bem interessante aí ver essas relações da cor, da comunicação, né, que está aí sendo utilizada, foi muito utilizada pela Michelle Obama de forma muito inteligente, de forma muito elegante, de forma que tem a ver também com a característica dela, com a personalidade, né, porque não é só a pessoa ocupar determinado cargo, posse, né, mas também tem a ver com a forma da pessoa pensar, porque a forma como a primeira-dama se veste reflete muito também a forma como está passando uma mensagem de como ela é como pessoa, personalidade, família, falando do caso aqui da primeira-dama, então, relacionado com o marido. Então, tudo está comunicando. E isso não é só porque é a primeira-dama, todos nós estamos comunicando de alguma forma, de acordo com as roupas que a gente está usando, as cores. A todo momento a gente está fazendo essa comunicação, é uma coisa natural do ser humano. E às vezes a gente usa até cores que a gente inconsciente não sabe, mas a gente está comunicando aí de qualquer forma. E aí é bem interessante acompanhar, a gente vai ver aqui, então, umas outras passagens aqui, umas outras de visitas, né, que a primeira-dama fez na época, relacionado com os trabalhos sociais dela. A gente vai ver as cores que ela usou, né, a comunicação, como foi pensado, como eu falei, ela usava muito cores aí relacionado com as roupas, com os designs locais, né, os locais do país que ela estivesse visitando. E uma outra coisa interessante nessa foto aqui, que ela está nesse vestido roxo, que o designer era um cubano, filho de imigrantes, e ele era do grupo LGBT. Então, já está passando aí também uma comunicação, né? É a primeira-dama que escolheu alguém que é dos Estados Unidos, essa coisa de ser mais aberto, né? Aceitar mais o que não é, o que é diferente, aceitar as pessoas como elas são, né? Isso era muito óbvio e passou por muito tempo no governo do Obama, né? Enquanto que o outro governo que entrou aí depois do Trump era bem mais intransigente, bem mais fechado, né? Já é uma outra relação aí. Então, a gente vai acompanhar aqui, então, como eu falei, as próximas análises da Michelle andando aí pelo mundo, fazendo os trabalhos sociais. A gente vê aqui a Michelle Obama numa escola, ela como a primeira-dama, representante da esposa, né, do presidente, então ela faz vários trabalhos sociais. E aqui é uma imagem dela mostrando ela, na verdade, ela levantou um projeto nos Estados Unidos, né,
para combater a obesidade das crianças, das famílias americanas. E tudo começou com esse interesse dela de uma vida mais saudável, quando ela começou a procurar médico e nutricionista para a família dela. E ela percebeu que durante a família dela, durante esse processo, eles dormiam melhor, eles tinham mais energia, mudando a alimentação, né, de frutas, legumes. E aí ela introduz isso como um projeto nos Estados Unidos, que vai ganhar grande repercussão, né, isso lá em 2019. E aqui é interessante ver a linguagem do que ela está usando de roupa, de cor. Ela faz muito isso, né? Ela é muito bem assessorada e de utilizar as cores, tem essa comunicação não verbal. Ela está com esse colar aí, que é bem colorido, né? Tem essa cor vermelha com a profundidade da blusa, que é algo que fica bem para ela, faz parte da paleta de cores dela, né? Mas não é uma cor tão gritante, não tem nada brilhoso, mas ela coloca esse colar aí que tem bastante enfeites, né? Tem como se tivesse umas flores, é bem colorido, e ela tá ali no meio das crianças, então tá passando uma coisa mais alegre, tá passando uma coisa divertida, e tá educando aquelas crianças, mostrando para elas como é interessante, né, comer. Ela tá com, na verdade, um brócolis ali, né, que é gostoso. Então esse é um das etapas que ela fazia durante as campanhas sociais dela. E ela tinha um outro projeto que era de manter a educação das meninas pelo mundo, né, de várias meninas em países mais pobres, né, e aí, por exemplo, aqui a gente já vê numa outra imagem dela, ela fazendo esse projeto pela África, né, e é na Libéria, no oeste da África, lá em 2016, em que ela está com uma roupa aqui também, tem a profundidade, tem as cores dela, mas percebe-se ali que ela também está comunicando com essa roupa que tem o vermelho e tem o azul, e tem muitos significados aí também, o tipo da padronagem da roupa, né, lembra muito os motivos africanos. Lembrando que na África você tem várias tribos, significados, divisões, mas a cor azul e vermelha faz parte aí da Libéria, como uma das cores aí da bandeira do país, né? E a cor, por exemplo, essa cor, né, que tem o azul, ele simboliza, no caso aí do país, o continente africano, né, como considerado como... Aí tem a parte branco, cinza também, que vai ter outros significados, né, como o significado da República Independente. E aí você tem também o vermelho, no caso aí do país, que está na bandeira, né, ele designa valor, o significado aí é valor, né? O branco é a pureza, e o azul também passa esse sentido de fidelidade. Então tem toda uma comunicação não verbal nas cores das roupas que ela usa aí, e ela continua aí, né? A gente percebe que a própria é uma anciã do local, porque a Libéria é um dos países aí que passou por guerras, era muito, muito afetado, então tem as meninas fora da escola, então esse projeto aí da Michelle Obama de levar a educação, né? Claro que para esse projeto ela arrecada dinheiro para isso, né? E para que outros países de primeiro mundo que tenham condições injetaram dinheiro aí para que as meninas, né, possam permanecer na escola, possam ter uma oportunidade de vida. Então é interessante de ver que ali ela está sentada aqui do lado de uma representante dessa aldeia, né? E percebe que as cores aí têm a ver. A gente lembrando que a Michelle Obama, toda vez que ela usava alguma roupa, ela procurava usar roupas de estilistas locais, de pessoas do local que ela estaria visitando. Então, no caso aqui da África, ela procurou estilistas jovens que estão começando, né? E aí, aqui no caso, por exemplo, da África, ela estaria usando por estilistas da própria região, né? Então, essa roupa é toda pensada em termos de não só das cores que ela pode usar, mas como que ela vai usar, como que ela vai estar comunicando aí nesse país, né? Aqui a gente já tem uma outra imagem dela passando pela Índia, né? E aí, no caso da Índia, tem um outro significado das cores, mas percebe que aí na Índia também tem o vermelho e azul, né? Ela está aqui visitando, na verdade, cumprimentando aí o primeiro-ministro, né, indiano, ela está em Nova Delhi aí.
E a Índia tem, assim, ela tem muitas subdivisões de castas, né? Apesar de ser proibido no país, né? Mas ainda se mantém, é uma coisa ligada com religião, com crença. Então, eles ainda mantêm. Mas tem umas cores meio que universais, porque dependendo da região vai ter outros significados também. E o simbolismo da cor, ele controla tudo na Índia, tanto é que a gente vê muita cor, né, na Índia, nas roupas, né? Então ele acaba controlando todos os aspectos de vida que existe na Índia, né? Seja na religião, na política, nos festivais, ou nas celebrações. E no caso aí, o azul, por exemplo, ele vai estar associado aí ao aquele deus indiano, um dos que tem muitos, né? É o Krishna, né? É um dos deuses mais favorecidos aí da Índia. E no caso do vermelho, a dinâmica aí do vermelho tem um outro significado, né? O vermelho pode ter um significado também parecido aqui com o Ocidente, né? A energia, o medo, também associado, mas também está associado aí com os deuses, né? Mais referenciados da mitologia lá da hinduísta, né? Que é um dos deuses lá chamado Deus Durga, se não me engano. E aí tem ele tem até, já deve ter visto imagens que é uma língua de fogo vermelha, né? Então tá muito representado na Índia as cores, né? E aqui é tipo uma guarda aí, né? Que também tá vestida com vermelho e com azul. Então percebe que ela também tá com esse azul que é muito mais profundo, muito mais escuro, respeitando as cores aí do país. Então é bem interessante ver como essa comunicação, né, não verbal da cor, esse código de vestimenta, quando a gente visita um país, né, entender, principalmente se são pessoas públicas que vão encontrar com outras pessoas também públicas, né, de representantes daquele país, é sábio a pessoa entender um pouco da cultura daquele país, entender os comportamentos. E a Michelle Obama ela fazia muito bem isso. Para cada lugar que ela ia, ela fazia-se de entender de etiqueta, de código de vestimenta, das cores utilizadas naquele país, né? Então ela tinha era uma coisa dela, né? Que ela se preocupava com isso. E isso aí até é uma dica para qualquer pessoa comum, né, como nós aqui, que vai viajar para um outro país, entender um pouco da cultura do outro país, o que pode fazer, como é que pode se comportar, se tem algumas cores que pode usar ou não, principalmente sendo mulheres, né, se vai para um país muito diferente, por exemplo, países árabes ou países asiáticos, tem outros costumes, né, então é muito diferente do Ocidente. Se você entender um pouco, além de saber as palavras mais básicas do olá, obrigado, né? Se você entender um pouco desses comportamentos, códigos de etiquetas, né? Você vai ser muito mais bem recebido, as pessoas vão te tratar melhor, as pessoas vão ser muito mais atenciosas. Então é super interessante, né? Não só em pessoas públicas, também utilizar a seu favor, saber, além das cores que você pode usar a seu favor, mas o que ela está comunicando. E aqui eu estou mostrando uma parte de uma leitura aqui, né, do significado aqui das cores, e também de entender aqui, é bem interessante ver ela como sendo uma mulher que foi muito aí visada, né, por ser uma mulher, a esposa de um presidente dos países mais poderosos aí, que é os Estados Unidos, ela era muito visada, e qualquer mulher que assumir esse cargo aí, né, vai ser acompanhada de tudo que a pessoa faça, fale, vista-se, né, mas é uma coisa também do ser humano, né, então entender um pouco do significado das cores, esse comportamento social, que não é de agora, sempre existiu, nós somos muito visuais, né? Então as cores para a gente são muito importantes, elas já comunicam. Então, para mostrar como a cor tem essa comunicação também social, também cultural. E a gente observa aqui, por exemplo, uma outra imagem aqui, que ela, para fazer esse projeto que eu comentei, né, de as meninas, nenhuma menina fora da escola, desses países mais pobres, ela passa aí pelo Japão. E a gente observa que ela está com vermelho aí, né? O vermelho que está na bandeira japonesa. E aí, vendo aqui, ela tá até, ela tá aí com
a visita que ela está fazendo aí, ela está com essa roupa vermelha e branca, né? Não é exatamente o vermelho aí da bandeira, que é um vermelho um pouco mais vivo, mas interessante a roupa aí que a Michelle Obama está usando, né? E no Japão, apesar de ser Oriente, o significado já é outro. Então, a gente já viu um pouquinho do significado das cores aí em outros países, né? O vermelho, que é chamado de aka, né? Ele é muito popular no Japão. A gente vai ver, que está na bandeira e vai ver em muitos, quem já teve, ou já viu imagem, ou teve oportunidade no Japão, ou mesmo estar em São Paulo, na Liberdade, quando tem umas representações japonesas, sempre você vai ver o vermelho em tudo, né? Então, o vermelho era muito utilizado nos santuários e templos, eles são vermelhos. Inclusive, tem os templos shintoístas no próprio Tóquio, né? Que eles são todos de madeira, com cores vermelhas. Então, tem um significado muito antigo a cor vermelha. E era vista como uma forma de espantar os maus espíritos, é bem interessante. E os sacerdotes shintoístas, eles se vestiam de vermelho, né? Agora eles usam, tipo, aventais, bonés vermelhos, muitas vezes cobrem as esculturas, né, desses templos. Então, durante os festivais aí sintoístas, as mesas também eram cobertas com panos vermelhos, os tapetes, né? Então, o vermelho é muito utilizado ainda nos festivais, né? E o significado do vermelho também tem um significado completamente diferente do nosso, porque a gente pensa no vermelho energia, sangue. O vermelho também no Japão pode significar a paz, né? E a prosperidade da família. Então, a gente já vê que, indo para o país, a cultura, o significado da cor, né? O entendimento já é outro. Enquanto que a gente pensa aqui no vermelho, paixão, um vermelho energia, um vermelho raiva, guerra, o significado no Japão pode ser um significado outro, tanto é que o vermelho tá para tudo que é local no Japão, a gente encontra, né, nos teatros, né, chamados kabukis, né, e os atores pintavam, né, faixas, listras de vermelhos no rosto, que significava justiça. Então tem vários aí significados. No caso do branco, né, o branco chamado Chiro em japonês, ele é considerado uma cor sagrada dos deuses, o branco, né? E ele também vai significar aí a parte espiritual e física, né? Uma pureza, né? E desde os tempos antigos, né, o imperador do Japão já costumava e se vestia com essas roupas brancas, principalmente nos rituais shintoístas. O vestido da noiva também, né, no ritual shintoísta, aí era totalmente de branco. Mas no caso isso no shintoísmo, no caso do budismo, que é bem forte no Japão, né, ele já não significa isso, ele vai significar a morte. Então tem outro significado e outros rituais que os samurais faziam aí de suicídio, já usavam até as zonas funerárias são marcadas com cortinas de listas brancas e pretas. Mas o interessante aqui é que ela está usando, a gente consegue ver a cor vermelha, né? Aí que está na bandeira, ela está usando vermelho e branco. Ela usou mais vermelho, que ela tem muito mais profundidade do que ela usar. Se ela fosse mais clara, provavelmente ela estaria colocando mais o branco e pouco vermelho. Ela fez o contrário, aparece mais o vermelho, que acaba harmonizando aí com ela. Ali ela tá cumprimentando, né, o imperador, né? Imperador do Japão, né, o Akihito, e a imperatriz Michiko, né? São os dois que ela está cumprimentando. E aí, em outro evento no Japão, aqui ela já está num outro evento, ela já está... porque aqui, quando ela chegou, ela estava numa visita, né, em Tóquio, para se reunir, para arrecadar dinheiro. O Japão é o país mais rico aí da Ásia, né? Então, era aqui que eles conseguiu arrecadar muito dinheiro para que pudesse fazer com que outras crianças de países mais pobres, né, pudessem se manter na escola. E aí depois ela, aqui embaixo, ela está em Kyoto, que foi a antiga capital de Tóquio. Aqui em Kyoto ela já mudou, já lembra um pouco um kimono, as cores já são mais sóbrias, né? Ela já não está mais com essa cor aí vermelho e tudo, ela botou essa roupa mais sóbria. E aí é um pouco de fundo, quase que um azul, que ela usa muito, né? E o azul é uma das cores também que se vê muito no Japão.
é uma das cores mais comuns, né? E antigamente as pessoas eram proibidas de usar roupas brilhantes, roupas. Isso não só que eu falei no outro vídeo sobre as cores, né? Mas no caso, a maioria das pessoas do povo tinha que usar uma roupa menos brilhante e azul, que eram os shogunatos que mandavam, né? Então as pessoas usavam kimonos ou tinha cor cinza ou tinha cor azul, né? E aqui ela tá num templo. Então ela tá num templo, ela tá usando uma cor muito mais discreta. Tem aí o dourado, né, da cor aqui, que é o Ki, né? Aí ela tá num templo aí, né, que ela tá é muito utilizado, o dourado nos templos. A gente pode ver que o monge ali tem uma parte que ele tá com esse dourado também, né? Que significa que é a cor dos guerreiros, simboliza a nobreza, a força. Então, tem um outro significado, tem um pouquinho de dourado na roupa dela. E aqui ela está aí participando de um festival, né? Percebe-se bem que a cor aí que ela está, né? Que ela está usando, ela é bem discreta, né? Ela ali estava no templo. E aqui depois ela está num festival de taiko, né? Taiko é esse tipo uma repercussão que precisa de bastante braço aí para bater e treinamento. E aí ela participa com esses jovens aí. São algumas visitas que ela faz aí em Kyoto. Então, daqui a gente já vai ver uma outra vestimenta aí da primeira-dama, né, da Michelle Obama, quando ela chega lá na outra província, né, que é um dos focos do projeto dela, que é no Camboja, e aqui ela tá com uma roupa que também tem um vermelho, mas não é um vermelho tão gritante quanto a primeira-dama ali, que aparece, né, e ela tá na hora que ela desce, tá com essa roupa, tem representação de flores também, né, e a gente observa aqui, por exemplo, é bem interessante porque tá essas cores, né, que ela usa aqui nessa outra roupa. É uma roupa mais colorida também, né, que ela também bota o vermelho, o azul, que tá ali na bandeira do Camboja, né? E o significado aqui do azul, do vermelho, já é diferente dos outros países, mesmo sendo na Ásia, que a gente viu, né? No caso aí, as cores estão aí na bandeira, né? O vermelho, na verdade, o vermelho é a representação do povo, né? Que tá essa representação da coragem. Então, tá aí na bandeira descrito. Quem se vestia de azul, no caso, que é o contrário do Japão, né? No Camboja e aqui, lembrando que do Japão eu falei que as pessoas mais comuns usavam azul. E aqui, no caso do Camboja, o azul é a cor do rei, né? A representação também que os cambodianos aí vão da realeza, da monarquia, né? Então, o azul é o contrário do Japão. E aqui também o vermelho, no caso, também está ligado aí com o budismo, né? Com Theravada, né? Que é a religião dos cambodianos aí. Então a gente vê aí que as cores que ela está usando, e não é uma cor que representa bem a bandeira aí, né? Não é uma cor que vai sobressair mais do que a da primeira-dama aí do Camboja. Mas lembrando que a Michelle Obama ela pode usar umas cores com uma certa saturação, mas nem tanto quanto essa, se bem que ela até consegue, né? Mas ela não usa um vermelho tão. É um pouco mais tomate, que pode-se dizer, né? Que tem uma certa boa saturação que a primeira-dama do Camboja está usando. Então, são essas aí as comunicações, tem muitas outras, né, que poderia estar sendo aqui mostrado sobre essa comunicação das cores, né, essa comunicação não verbal, bem visual, e que está ligado aí também, como eu já falei, com a parte cultural, social, religião, crenças, né, de países, de culturas, né? Então é bem interessante essa comunicação, né, das cores. E você, como é que você utiliza aí as cores? Você pensa nessa comunicação? A gente meio que por intuição, né, essas conexões também culturais, sociais, a gente vem adquirindo, a gente vai adquirindo com a nossa educação, com a nossa convivência, né, em grupos, em meios, e sem perceber a gente também absorve essas informações. Então, é muito comum a gente olhar determinadas cores, dependendo da experiência que a gente tem, né, na vida, sendo boa ou sendo ruim, as cores vão estar aí associadas, que aí já entra também a psicologia das cores, né, psicologia, o simbolismo, não só essa informação, né,
da nossa característica física, mas essas outras particularidades da cor faz também nós termos preferências em diferentes momentos da nossa vida. O que é bem interessante, esse mundo das cores, ele é bem vasto. E tudo isso, o My Nature Color, ele acaba aí se aprofundando e juntando essas informações, como eu falei, que vai respeitar a característica física da pessoa, a personalidade dela, que vai envolver também as crenças, o que ela gosta, né, o meio social que ela circula, o padrão de vida dela. Então, uma outra coisa interessante aqui para frisar é que as cores, elas são, aqui como a gente está falando de algo bem formal, código de vestimenta, então, em ambientes de trabalho, né, em ambientes de trabalho corporativo, mais conservadores, as cores elas são muito importantes no código de vestimenta, não só o tipo do corte de roupa, mas as cores aí elas estão bem importantes. Então é isso que a gente tem aí para ver sobre essa parte do simbolismo das cores e aprender bastante com a Michelle Obama, aí, que a gente pode estar pegando outras imagens dela, não só nesse sentido de entender o significado das cores, mas também ter ideias, né, de vestimentas, que ela também usava, ela também acabava também, durante o período que ela esteve ali na Casa Branca, ela também foi reverente, ela fez bastante mudanças, ela é uma mulher aí que está entre os vídeos que eu vou estar fazendo aí das mulheres poderosas, né, que vão ficar na história, ela por ser uma mulher negra, primeira presidente, a primeira esposa do presidente negro dos Estados Unidos, pode-se assim dizer, né, e então ela tem todo um empoderamento aí, uma comunicação, né, tudo que ela fazia, e ela fez muito bem, assim, o cargo que ela assumiu como primeira-dama, em vários aspectos, né, bem interessante. É uma das mulheres aí poderosas que vai ficar na história, né, de diversas formas, relembrada, estudada, revista, não só na vestimenta, mas nos trabalhos, a dinâmica, né, de vários trabalhos aí que ela fez assumindo o cargo de primeira-dama. Então foi uma mulher assim bem querida em muitos lugares aí do mundo, muito visada, bastante copiada, bastante estudada também, vai continuar sendo. Bem, eu espero que você tenha gostado mais uma vez dessa análise que acabamos de efetuar. E se você gostou, compartilhe aí com os amigos, com as outras mulheres que estejam interessadas em descobrir quais são as suas cores naturais. E a gente, então, se vê no próximo vídeo.